Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta. Rotos os laços que a retinham, a alma se desprende. Simples assim. Se pudéssemos agora pegar esses espíritos rolando olero, né? Como se dá a separação da alma do corpo? A alma se liberta como o elan de Jesus, do amor, do bem eterno, do evangelho máximo de não sei de onde, porque com Cristo, blá, 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 blá. Como se dá a separação da alma e do corpo? Separando. Simples assim. O laço se desfaz e a alma se liberta do corpo. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. Esse não já merece uma pequena janelinha. Nada, rigorosamente nada no universo se dá por brusca transição. Nada. A escala espírita, só tem uns 10 classes, não sei quantas ordens. Né? Qual é a transição? Não existe. A matemática nos ajudando, existem infinitos estados entre o benévolo e o de terceira ordem. Existem infinitos estágios entre o benévolo e o de ciência. Existem infinitos estágios entre o de ciência e o de sabedoria. Porque as variações são infinitas. Ok? Apesar de que eu posso fazer uma soma infinita de um elemento finito. Isso é importante. Então, não. Tá? Não, quando se dá morte, não, a morte se dá e fica esse pelo em ovo. Não, a morte se dá quando não acontece isso, aquilo, não sei o quê. Não, a morte se dá quando não sei o quê. O que é desencarnar? Não, desencarnar é quando acontece isso. Não, desencarnar é quando acontece aquilo. Gente, isso é apenas um processo, são questões apenas para elucidar um fenômeno da natureza. Da mesma forma, não, quando começa a floração da planta. Não, floração começa quando a quantidade de hormônio de não sei o que faz nascer uma protuberância, não sei de onde, na planta. A floração é um processo que começa tal e termina em tal. A encarnação e a desencarnação é a mesma coisa. Então ele diz, não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam, se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Claro que mais facilmente esses laços, quanto mais evoluído é o espírito. É aquela massa que você manipulou, ela está bem seca ali na sua mão, ela é fácil de soltar, vamos dizer assim, né? Da mão, não fica grudenta. E aquela outra que é muito molinha, muito molenga, que ela fica colando em tudo, você tenta limpar aqui, ela prende aqui, você tenta limpar aqui, ela prende aqui. Então, é exatamente isso. Os mais inferiores, esse processo é mais lento. Nos superiores, esse processo é mais rápido. Mas não é interruptor, é um processo. Okay? Essa é uma questão muito importante. Comentário. Durante a vida, o espírito se acha preso no corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo, somente do corpo. Não há desse outro envoltório que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito
não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Uns é bastante rápido, podendo dizer que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas, até meses, o que não explica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Aquilo que eu falei. Então, aquele que amassa, né? Certinho, a quantidade ideal, não está nem seca, nem molenga. Então, ela não cola na mão. Você manipula ela, ela solta fácil. Enquanto a outra toda disforme, colando, você tira daquela cola aqui, você tira dali a cola aqui. É nesse sentido. Então, esse processo ele depende do grau evolutivo, da afinidade que o espírito guarda com a matéria. Mesmo porque quanto menos evoluído, mais materiais são os fluidos que envolvem a individualidade. Naturalmente, mais fortes serão essas ligações com o corpo físico. Simples assim. É com efeito racional conceber que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo, tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre almas do corpo é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se em alguns suicídios. Alguns suicidas. Alguns suicidas. Por que eu faço isso? Porque os partidários, os adeptos da pedagogia da culpa e do medo, falou de suicídio, ele quer falar de verme corroendo, ele quer botar medo, ele quer botar terror. Porque ele acha que o terror e o medo são os melhores professores. Já pensaram assim desde os neandertais, né? Desde o Homo habilis. Nós achamos ainda que o medo, a culpa é o melhor professor. E Jesus vem nos ensinar que é o amor, que é o perdão, que é o exemplo. Mas deixemos isso para outra conversa.